Nostalgia aqui para mais um Talmidim cristão. Nós encontramos um osso. E aqui, gente, tem uma coisa bom que eu traz. Eu gosto do estar diante de Deus. Você concorda comigo que porque a atividade está nesse lugar e o que você precisa entender que essa fome de Cristo entra no seu quarto, fecha a porta, e senão Deus vai ficar bravo, Deus vai mandar para o inferno. Não, você precisa chamar Cristo fonte de prazer. Tem pelo site do Descobre, gente, Gálatas 5:22, Gálatas 7. Então vou colocar essa aqui para a gente não esquecer. Bem nossa. Qual o resultado? Então vamos lá. Gálatas, mas o fruto do Espírito é essa anotação dela aí. A gente até sente aqui, ó. Então, a primeira mentira, o primeiro mito que eu quero sofisma, porque o seu plano está sendo atrapalhado. Mas vai aprender assim. Então, o texto que a gente está lendo essa resultado é controlado pelo Espírito Santo. Controlado. Mas pode perguntar que eu uma estratégia. Eu aprendo a pregar com meu pai que tem casado. Uma sobre, por exemplo, aprenda sobre disciplina, mais liderança de jovens com e ajudam. Se você se inscrever, na verdade, na minha concepção, né? Então, se a pessoa cuida daquela vela, é para explodir esse modal. Tá bom, então você consegue puxar isso pra mim? Cheguei aqui e eu esqueci de trazer o microfone, então espero que aqui dentro do carro não tenha ruído que atrapalhe o vídeo. Mas eu queria compartilhar com vocês referente a algo que por muito tempo me incomodou. Hoje é o primeiro dia que eu vim dirigindo sozinha para o trabalho e vou voltar sozinha também. Agora eu vou começar a vir todos os dias, porque o Johnny ele sempre me trazia, voltava para casa e depois ele me buscava e nós íamos juntos para casa. Mas a logística começou a apertar, porque ultimamente ele está tendo muitas reuniões e sempre coincidem com o horário que eu preciso sair de casa ou o horário dele vir me buscar. Então eu acabo atrapalhando um pouco a rotina de trabalho dele. Ele não se importa, mas a logística estava começando a ficar um pouquinho apertada. E com base nisso, a gente decidiu que eu ia começar a vir dirigindo para o trabalho. Eu vou começar a deixar o carro aqui mesmo. E eu gostaria de compartilhar com vocês a insegurança, às vezes, que eu sinto e o medo também que eu sinto de vez em quando em relação a dirigir. Graças a Deus eu estou perdendo esse medo. Nossa, eu já venci ele, digamos que 90%. Mas ainda tem algumas coisas que me deixam um pouco insegura. Mas é só colocando em prática que a gente vai vencendo isso e deixando essa barreira para trás. E o porquê que eu tenho esse medo e o que fez com que eu parasse de dirigir por muito tempo. Eu tirei a minha carteira de motorista em 2021. E até então, nossa, foi tudo perfeito na autoescola. Eu peguei um instrutor muito bom, ele me deixava muito calma, ele me deixava muito segura em dirigir.
Ele foi muito bom mesmo, muito atencioso em ensinar, né? Nas provas eu passei tudo de primeira e eu estava convicta de que tudo sairia bem quando eu começasse a dirigir. Só que isso não foi como eu pensava. E por quê? Eu tirei minha carteira no final de 2021. E até então eu não estava trabalhando, então eu não saía muito de casa. Quando eu saía com o Johnny, e eu prefiro mil vezes que ele dirija do que eu. Às vezes eu pegava o carro e dirigia com o Johnny do lado, mas era sempre caminhos curtos e percursos curtos também. E passou uns 8 meses, mais ou menos, desde que eu tirei a minha carteira, e eu tinha dirigido bem pouco, mas não tinha nenhum medo. Era mais por questão de não querer mesmo, sabe? Não tinha nada que me impedia de dirigir. Mas a gente passou por um acontecimento na nossa casa, com o pai do Johnny especificamente, e desde aquele dia me traumatizou de dirigir, e eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar no início de agosto de 2022, e em um sábado que eu precisava trabalhar, de manhã, o Johnny me trouxe, aí ele voltou para casa, o pai dele estava escovando nossos cachorros, tudo certo, fazendo a rotina diária, e passou alguns minutos, o pai do Johnny chamou ele porque ele estava tonto, estava com dor de cabeça, estava se sentindo um pouco mal. Nisso, com o Johnny conversando com ele, o Johnny chegou a dar um remédio, tudo pra ele. Ele notou que o pai dele começou a falar um pouco mais arrastado. Aí ele correu no quarto rapidinho, ele pesquisou o teste de AVC para ver se a pessoa está sofrendo AVC. E ele fez um teste, o primeiro teste que ele viu no Google, fez com o pai dele, e realmente o pai dele estava sofrendo um AVC. Ele ligou pro SAMU e tal, mas o SAMU perguntou pro Johnny se ele tinha um hospital perto, porque entre o SAMU chegar até o local e levar ele pro hospital para fazer, né, o atendimento, os exames e enfim, e o Johnny levar o pai dele até o hospital, seria mais rápido que o Johnny levasse. O Johnny conseguiu levar o pai dele para emergência, tiveram os primeiros socorros e aí tudo. Aí eu me lembro que o Johnny me ligou falando que o pai dele tinha sofrido um AVC. E eu tenho uma consideração e um carinho muito grande pelo pai do Johnny. Então, naquele momento que eu recebi a notícia de que o pai dele tinha sofrido um AVC, eu me lembro que a minha garganta ficou um nó. Eu só peguei minhas coisas e fui direto pro 24 horas, né, aqui perto, que era onde o Johnny estava, onde ele levou o pai dele, e ele estava esperando pro pai dele ser transferido para um outro hospital. Resumidamente, eu cheguei lá no hospital, o pai dele estava sendo transferido para um outro hospital que conseguiria cuidar, né, do caso dele, e a gente foi para esse outro hospital. Nesse outro hospital, o pai do Johnny precisou passar por vários exames, né, para saber qual veia que tinha entupido, onde que tinha sido, qual que era a gravidade do AVC, e ia demorar. Então, o Johnny precisou ficar com ele no hospital e eu precisava ir para casa. E aí começa o problema. E como já era 5 e pouco, eu me prontifiquei em levar o carro para casa e depois, no dia seguinte, voltar pro hospital e buscar o Johnny, né? Então, tudo começou aí. Meu trauma começou aí. Eu me lembro que eu estava muito nervosa, eu estava chorando muito, meu coração estava muito apertado e eu precisava ir para casa. Porque acho que apertou o botão aqui, mas não tem problema. Continuando. Eu me lembro que eu estava muito nervosa e estava chorando muito. Então eu saí com o carro e o hospital não é muito perto da nossa casa, acho que é uns 30 minutos. E fica no centro. Então eu teria que passar pelo centro para daí ir para casa, né? E era num sábado, final de tarde, estava muito movimentado o centro. Então eu me lembro que eu saí com o carro, consegui andar várias quadras, até ok, estava um trânsito, até que eu parei num sinaleiro que ele tinha uma subidinha. Então, nessa subidinha, eu puxei o freio de mão com medo de deixar o carro morrer. E esse foi o problema, porque quando o trânsito começou a andar, demorou para o trânsito começar a andar. Mas quando o trânsito começou a andar, eu esqueci do freio de mão e estava tentando andar com o carro com o freio de mão puxado. E eu nem lembrei na hora. Eu comecei a olhar nos retrovisores, fumaça saindo. E o carro, ele até saía do lugar, mas eu acelerava e ele não ia. Ele berrava e ele não ia. E andava muito pouco e fumaça, fumaça. Até que eu liguei o pisca-alerta, desliguei o carro, coloquei o celular no modo avião e comecei a chorar. Muito. E por que eu coloquei o celular no modo avião? Porque eu não queria que o Johnny me ligasse e ficasse preocupado comigo, ou que alguém da minha família ligasse também, né, e ficasse preocupado comigo. Então eu não queria preocupar ninguém e comecei a chorar sozinha.
E nisso que eu liguei o pisca-alerta, eu fiquei ali acho que uns 5 minutos e os carros passando do meu lado. E foi aí que eu digo que me traumatizou. Porque os carros passavam do meu lado e me xingavam muito, buzinavam pra mim e, enfim, e buzinavam muito, então eu só sabia chorar, não sabia o que fazer. Estava tentando me recompor pra ligar o carro novamente, até que parou um carro atrás de mim e eu vi uma mulher descendo e ela veio conversar comigo, perguntou se estava tudo bem. E daí que eu desabei pra ela, falei que meu sogro tinha acabado de sofrer um AVC, que eu estava muito nervosa. Daí ela voltou pro carro dela, falou com o esposo dela e voltou pra cá. Falou: olha, se você quiser, eu dirijo, te levo até em casa, você vai no passageiro e meu esposo vai seguindo a gente. Aí eu falei, pode ser, tal, e chorei bastante. Daí veio ela, a filha dela no banco de trás, e o esposo dela veio seguindo a gente. E daí ela me contou, né, o porquê que o esposo dela ofereceu ajuda. Nesse dia eu estava com um rabo de cavalo. Então, no momento que o esposo dela estava atrás do nosso carro, parou e viu que era uma mulher que estava na frente, ele percebeu que eu poderia estar com problemas em alguma coisa com o carro e pediu para a esposa dele ir falar comigo, porque se fosse ele, eu poderia ficar assustada, enfim. Ele teve essa ideia dela ir falar comigo e ver se estava tudo certo. Eles foram muito sensíveis, né, comigo e em perceberem, principalmente ele, né, perceber que era uma mulher e que estava com problemas e também ser sensível ao ponto de pedir à esposa para que fosse conversar comigo. E no fim deu tudo certo. E eu só me toquei que eu tinha esquecido de tirar o freio de mão quando ela sentou no carro e ela tirou o freio de mão e começou a andar. Aí que eu me toquei, cara, era o freio de mão. E aí eu me senti muito burra no dia, mas eu também estava muito nervosa, então eles me levaram para casa, deu tudo certo. Eu quis oferecer uma oferta como ajuda, né? Porque eles desviaram do caminho deles. Eu me lembro que ela falou que eles moravam, acho que em Campo Largo, e Campo Largo é longe da minha casa. Então eles desviaram totalmente do caminho deles só para me ajudar. Então tiveram custos, né? Tanto de tempo quanto de combustível, mas eles não aceitaram de jeito nenhum. Eu realmente enxergo como o cuidado de Deus. Eu não sei por que parou de gravar novamente, mas finalizando. Desde o ano passado eu voltei a dirigir. Por mais que eu dirija um carro automático hoje em dia, eu tinha medo de atrapalhar os outros. Não medo pelo que eu iria fazer no trânsito, medo do que eu pudesse causar, né? Tipo um acidente. Era sempre medo, eu vou estar devagar em uma rua e um carro vai buzinar pra mim, um carro vai me xingar. E eu vou atrapalhar o outro, eu não quero atrapalhar os outros. Então, meu medo sempre foi em relação a atrapalhar os outros, não em relação a mim. E eu tenho vencido esse trauma todos os dias. Hoje já digo que eu venci já mais de 90% desse trauma. Porque, como todo trauma e todo medo, a gente só vai conseguir vencê-los enfrentando eles, né? Então, eu decidi ano passado que eu iria enfrentar este trauma. Hoje eu me sinto muito mais segura, hoje eu me sinto muito mais confortável e é algo que eu estou vencendo todos os dias. Eu me lembro que no início, quando eu comecei a dirigir, por mais que fosse um carro automático, eu ficava muito nervosa mesmo assim, medo de deixar o carro morrer, medo de atrapalhar os outros. Eu me lembro que as minhas mãos suavam quando eu dirigia, os meus ombros e os meus braços ficavam rígidos, que quando eu parava de dirigir doía de tão rígido que estava. Então era um momento de tortura para mim quando eu precisava dirigir. Por mais que fosse um carro automático, que todos sabem, né, que carro automático é infinitamente mais fácil de dirigir, você não precisa pensar muito, é só acelerar e frear. E mesmo assim era algo que eu tinha muita dificuldade mesmo. E eu estou muito feliz que eu estou vencendo isso diariamente. E agora, dirigindo todos os dias, eu tenho certeza que eu vou vencer isso 100%. É engraçado porque às vezes quando eu conto essa história parece algo tão pequeno, né? Um trauma tão pequeno. Ficar se preocupando com o que os outros pensam, em atrapalhar os outros e não um medo por mim mesmo, mas um medo pelos outros. Parece um trauma pequeno também, o que eu passei, que eu considero, né, que foi algo muito decisivo em fazer com que eu não dirigisse mais. Mas para mim na época foi muito forte, porque foi um conjunto, né, de emoções. O pai do Johnny ter sofrido AVC, eu já estava muito nervosa, eu já estava com o meu coração partido, muito dolorido. Aí passar por isso com um monte de emoções intensificou muito mais, o que fez com que gerasse essa barreira na minha mente.
E eu estou muito feliz de estar vencendo isso. Se você, por algum motivo, tem algum medo, algum trauma que está te impedindo de fazer algo, peça ajuda para Deus, peça ajuda para o Espírito Santo, para que você consiga enfrentar esse medo. Se dependendo do trauma, dependendo do medo também, alguma ajuda psicológica, né? Algum acompanhamento psicológico também é muito importante. Bom, é isso, já tá na hora de eu entrar no trabalho. Eu espero que alguém tenha se identificado com essa história. E por mais que a sua história não seja como a minha, seja um outro medo, o medo de outra coisa, não o medo de dirigir, mas que você sabe o caminho que você deve seguir para enfrentar esse medo, que esse vídeo possa te encorajar de você seguir esse caminho. Agora eu vou lá.